votei no Bolsonaro, vou votar sempre. Tenho ele como o melhor presidente que esse país já teve. Eu jamais vou abandonar e deixar de ser um seguidor do Bolsonaro. Mas é preciso também apontar quais foram os seus erros, né? E que nos levaram à situação hoje de estar no governo Lula, ainda que eu também tenho uma dificuldade de acreditar que aquela eleição tenha sido honesta, né? Onde você não consegue computar quais são os seus votos, né? Seus votos são apenas eletrônicos, né? Não tenho como confirmar, eu tenho dificuldade de acreditar que foi honesta. Mas tudo bem, aconteceu e nós perdemos aquela eleição para o governo Lula e a situação hoje é assim. Mas eu voto e vou sempre votar no Bolsonaro. Mas quero falar sobre os seus erros. Ele não aproveitou a sua grande popularidade logo de início para fazer as reformas absolutamente necessárias. Eu diria que mais ou menos hoje, como está acontecendo com o governo Milei. Ele deixou a sua grande popularidade escapar. Né? Logo de início, ele veio a público falar que tinha acabado com a Lava Jato, porque não existia mais corrupção. É uma afirmação, tudo bem, não havia corrupção no governo dele, mas ele nunca pensou que o governo dele também não seria eterno. Né? Se fosse eterno, tudo bem, não teria mais corrupção. Foi um grande erro. Um dado momento, lá com um grupo de pessoas, foi levantar uma bandeira, Globo Lixo, e ficar acenando com essa bandeira. Eu acho que não cabia fazer esses acenos com essa bandeira, né? Ficar tremulando com a bandeira. Ele não poderia ter feito isso. Isso foi um grande erro. Reunião com os embaixadores. Quando eu fiquei sabendo daquelas reuniões, um mês antes, eu logo pensei o seguinte: para que isso e aonde isso vai chegar? Os embaixadores vão apenas ouvir, não vão poder fazer nada. Vão para os seus recantos, vão para os seus países e eles iriam fazer o quê? Se aqui a eleição seria aqui no Brasil. Seria uma grande perda, e que foi, né, uma grande perda para o Bolsonaro. Essa reunião foi absolutamente desnecessária. Ele nunca deveria ter se embarcado. É pena que na época eu não tinha a menor condição de chegar, ele nem hoje, para dizer, olha, não entre nessa, é fria. Ele fez um desprezo forte à pandemia, ao dizer, é uma gripezinha. Eu acho que não competia a ele entrar nesse mérito de uma gripezinha. Ele desprezou a Covid-19. Né? Ali, evidentemente, a turma toda aproveitou. Né? E veio a grande mídia, e até o Ronaldo Caiado fez todo um alarde, né? Eita, Ronaldo Caiado. Fez um alarde imenso sobre aquela gripezinha. Isso era coisa que ele, Bolsonaro, deveria fazer como faz hoje o Lula. Nem cair para esse negócio de dengue. Ele não entra nesse método, ele deixa para os caras da área, a área da saúde e os médicos. Ele tinha que dizer, olha, meus irmãos, meus filhos, minha imprensa, não é comigo, falam com os médicos, eles dizem que não, aí vai se entrar numa enrascada dessa. Ele se expôs demais à imprensa e falava com ele, não tinha a menor ideia de que esses caras estavam afim de levantar, porque como ele é uma pessoa muito séria, muito correta, muito aguerrido, ele ia falar coisas e a imprensa pegava aqui e pronto, destruía as suas palavras, invertia tudo que ele falava. Acho que ele não devia ter dado a essa imprensa maliciosa tanta força que ele deu em ficar discutindo, Acho que esse pessoal você tem que mais falar meio que no obscuro e deixá-los, né? Ele criticou em demasia o STF. Não precisava de fazer tanta crítica ao STF. O STF é isso aí. Eles têm um poder absoluto superior do presidente da República. Para que tanta crítica? Deixasse ele correr. Acreditou no alto comando das Forças Armadas. Isso não dava. Ele estava ali no meio, ele tinha que ver essas pessoas, ele tinha que saber qual era a intenção da crença em demasia. Há pessoas que foram traídas. Né? Então foi um grande erro também, né, que ele cometeu nessa crença, né, nessa turma. Bom, acreditou também nos traíras do seu próprio partido. Falava muito com as pessoas, ele não acreditava que eram traíras. Ele acreditava que eram pessoas normais que estavam ali ouvindo e falando.
acabou que criou uma certa dificuldade, porque ali mesmo, naquele próprio meio, saíram pessoas que iam criticá-lo, que iam levar informações. Uma das coisas muito importantes, ele não cuidou muito da comunicação interna, a segurança da comunicação interna. A comunicação interna é algo que você tem que fazer a quatro paredes, é restrita. Olha que muitas vezes nem a esposa, você tem que restringir aquilo, é um grupo mínimo de pessoas que você sabe que jamais iam, que são eles, a própria pele, o próprio coração dele. Né? Ele deixou isso muito livre. Né? E muitas informações confidenciais acabaram saindo. Né? Teve um 7 de setembro que ele teve assim foi ovacionado por multidões em todos os cantos do país e tal. Ele não aproveitou aquele momento. Aquele era um momento de se aproveitar também e fazer reformas importantes. Ele simplesmente falava, olha, o povo é que vai comandar alguma mudança. O povo foi lá, o povo respondeu, o povo esteve nas praças, esteve ali. E depois ele deixou aquilo passar com uma passividade. Ali ele tinha que ser duro, ali ele tinha que ir forte em cima das instituições, e não foi. Bom, em suma, sua passividade, a sua maneira de bom homem, de bom coração, de tudo, ou seja, as pessoas boas, elas têm que saber que se elas se excluem da bondade, os maus vão assumir. E isso aconteceu. Estou dizendo isso até para ver se em algum momento chega ao Bolsonaro, porque eu acredito que ele vai voltar. Ele tem que voltar bem dessa nação. Ele tem que voltar ao bem da nação. Mas para que ele não repita essas falhas que fez. E eu vou dizer, votei, voto. E para sempre eu estarei com o Bolsonaro. Ou em Pix, ou em qualquer coisa. Eu sou um cara que gostei muito, acho que nós nunca tivemos um presidente a essa altura, a altura dele, e nunca vamos ter. Eu posso até um dia me arrepender disso. Talvez aí um Tarcísio, né, venha com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais. Eu, mesmo que se fosse uma votação Bolsonaro, Tarcísio, eu sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro.